Fala, eu sou o Lucas, hoje eu estou aqui para mais uma aula de transmissão de dados, dessa vez a aula sobre o protocolo HDCL e sobre multiplexação por divisão de frequência. Sobre o protocolo HDCL, eu vou falar sobre as características dele, sobre as estações, sobre os tipos de ligações, sobre os modos de resposta, sobre o formato do quadro, o bit stuffing, campo de endereço, campo de controle, campo de informação, campo FCS e os tipos de quadros não numerados. E sobre a multiplexação por divisão de frequência, eu vou falar sobre a utilização da banda larga, utilização da largura de banda, sobre o FDM, que é a multiplicação por divisão de frequência, e a demultiplexação. Então, vamos começar. Protocolo HDCL, as características do protocolo HDCL. Ele é um protocolo orientado a bit. Tem um modo de transmissão síncrona e pode operar em modo de resposta assíncrona em ambas as direções. Tem transmissão half duplex e full duplex. Suporta configurações ponto a ponto e multiponto, transmissão de dados através de frames. E utiliza o método de sliding window na transmissão. E tem 3 tipos de estações para o protocolo HDCL: a primária, a secundária e a combinada. O que é a estação primária? Ela controla a operação de enlace e seus quadros são chamados de comandos. A estação secundária opera sob controle da estação primária e seus quadros são chamados de resposta. E a combinada, ela combina as duas, obviamente. Ela envia comandos e respostas. Então, essas são as estações. Os tipos de ligações. Tem a desbalanceada e a balanceada. A ligação desbalanceada é usada em operações ponto a ponto e multiponto. E é composta de uma primária e várias secundárias. Uma estação primária e várias secundárias. E a balanceada é restrita geralmente à operação ponto a ponto. Modos de resposta: normal, assíncrono balanceado e assíncrono de resposta. O modo de resposta normal, no modo de resposta normal, somente a estação primária inicia uma transferência e a estação secundária apenas responde. No modo de resposta assíncrono balanceado, qualquer estação combinada pode iniciar a transmissão, e no assíncrono de resposta, para configurações desbalanceadas, ele serve, e a secundária pode iniciar a transmissão sem permissão explícita da primária. Então, essa parte de operar sob o controle da estação primária não se aplica 100% no modo de resposta assíncrono de resposta, porque a secundária pode iniciar a transmissão sem a permissão explícita da estação primária. O formato do quadro é um flag que define o início e o fim do quadro. O mesmo flag pode ser utilizado para o fim de um quadro e o início de outro. E é um mecanismo bit stuffing. E o que é bit stuffing? Bit stuffing possui um transmissão receptor e o transmissor após 5 bits, acrescenta um 0. E o receptor após 5 bits 1 retira um 0. E agora eu vou falar sobre os campos do protocolo HDCL. São campo de endereço, campo de controle, campo de informação e campo FCS, que é o Frame Check Sequence. O campo de endereço indica a estação secundária que transmitiu ou a que deve receber o quadro. Este campo é desnecessário para ligações ponto a ponto. O endereço o endereço 111111, que é 8 uns, em sequência, indica o broadcast. Campo de controle. Informação contém o dado a ser transmitido e o controle de fluxo de erro pode ser efetuado pelo piggybacking. A supervisão fornece o mecanismo adequado de ARC quando não é utilizado o mecanismo de carona, e o não numerado usado para gerenciar a conexão não possui número de sequência. O campo de informação contém os dados, que é a informação, a serem transmitidos.
somente presente nos quadros do tipo informação. O tamanho do campo não é definido no padrão, mas é múltiplo de 8 bits. O campo FCS Frame Check Sequence contém o código de detecção de erro CRC, calculado para todo frame exceto flag. Tipos de quadros não numerados. Determinação de modo. Quadros enviados pelas estações primárias ou combinadas para iniciar ou mudar o modo de operação da receptora. A receptora envia um quadro para o UA. A transferência de informação para a troca de parâmetros de inicialização entre as estações utiliza quadros UI. E a recuperação usando quadros ARC normal, usando quando o ARC normal não se aplica. Por exemplo, FRMR pode indicar campo de controle inválido, campos de dados muito longo. E agora, a outra parte da aula, multiplicação por divisão de frequência. A utilização da largura de banda é quando para multiplexação, que é melhor para a eficiência da utilização da largura de banda, ou para espalhamento, que é melhor para a privacidade e imunidade de interferência. A multiplicação por divisão de frequência é uma técnica de multiplicação analógica que combina sinais analógicos. E a demultiplexação, o demultiplexador usa uma série de filtros para separar o sinal multiplexado em seus sinais componentes constituintes, e os sinais individuais são então passados para o demodulador, que os separa de suas portadoras e os passa para as linhas de saída. Então, essa foi a minha aula sobre o Protocolo HDCL e sobre a multiplexação por divisão de frequência. Então, é isso. Tchau.